Olá, está começando mais um programa Comportamento e hoje vamos falar sobre esquemas de reforçamento. Vou enfatizar que a análise sobre esquemas de reforçamento não terá como foco o conceito em si mesmo, mas a descrição das operações que diferentes tipos de contingências estabelecem para o comportamento. É um termo fundamental para o entendimento da frequência e força que o comportamento pode adquirir depois de aprendido. Isso é central em esquemas de reforçamento. Eu vou tentar e buscar informações que vão ampliar o conceito e definir para você que está assistindo. A compreensão do tema de hoje nos leva a lembrar um pouco sobre a tríplice contingência que eu já falei em outros programas. Ou seja, aquela situação onde nós temos eventos antecedentes, o próprio comportamento e as suas consequências. Lembrando que, sendo super importante entender que esta ocasião, essa própria resposta e suas consequências é a base para a análise de vários outros processos psicológicos estudados em análise de comportamento. Os esquemas de reforçamento são assim conceituados. Eu vou falar do conceito de esquema de reforçamento. Esquemas de reforçamento são condições de acordo com as quais as respostas são reforçadas ou consequenciadas. Em outras palavras, são regras que especificam as relações entre o próprio comportamento e as suas consequências, chamadas em análise de comportamento de reforços. Esse conceito foi apresentado em 1957 por Foerster e Skinner. Olha, os esquemas de reforçamento alteram essa relação entre o comportamento e as suas consequências. Eles evidenciam principalmente o chamado reforçamento intermitente ou parcial, que é uma característica geral das contingências. Vou explicar em outras palavras mais simples. Esquemas de reforçamento está relacionado àquelas consequências que são intermitentes. Elas não acontecem todas as vezes. Ou seja, tudo que fazemos produz consequências, às vezes a médio e a longo prazo, e não consequências imediatas. Esse é um tema extremamente importante em esquemas de reforçamento. Bom, o contraponto de um esquema intermitente seria o chamado reforçamento contínuo ou regular, que é o reforço de cada resposta após a ocorrência dela. E essa na verdade, é uma exceção e não uma regra. Ou seja, muitos dos nossos comportamentos não produzem consequências imediatas, mas consequências a médio e longo prazo. Bom, vamos examinar melhor os efeitos dos esquemas de reforçamento, que são esses arranjos das condições em que o comportamento é reforçado. Eu vou analisar dois tipos básicos de esquemas. O primeiro é o chamado esquemas que permitem que um comportamento seja reforçado depois de algum número de emissão de respostas. É os chamados esquemas de razão, ou esquemas que dependem da quantidade de respostas que eu emito. O segundo é aquele que permite que um comportamento seja reforçado depois de um determinado período de tempo transcorrido, desde o evento anterior. Esse é o chamado esquemas de intervalo. Então guardem muito bem na memória. Esquemas de razão, esquemas de intervalo. Eu vou definir agora dois tipos de esquemas de razão e dois tipos de esquemas chamados esquemas de intervalo. O primeiro tipo de esquema de razão é o chamado razão fixa. É a apresentação de uma consequência dependendo do número fixo de comportamentos. Esse é definido o esquema de razão fixa. O esquema de razão variável é a apresentação de consequências dependendo da emissão de um número variável de comportamentos. Olha só, esquema de razão fixa, número fixo de comportamentos. Esquemas de razão variável, número variável de comportamentos. Eu vou me explicar melhor utilizando exemplos e fazendo uma análise das suas respectivas características. Vou usar um primeiro exemplo de esquema de razão fixa. Olha só. Para ligar para a sua casa, você tem que discar um número determinado, um número fixo de dígitos. Então eu vou lá, disco 8 vezes 8 números
para me ter uma consequência, ligação completada. Olha o que eu estou dizendo. Quando nós temos que emitir uma resposta 8 vezes para adquirir uma única consequência, eu estou dizendo que a minha relação com o ambiente é de uma razão fixa. Já, eu vou dar um outro exemplo de razão fixa. O número de degraus no seu prédio, ou o número de ônibus que você pega para ir ao trabalho. Isso também é fixo. O meu custo de resposta é fixo, não é variável. Eu tenho que subir determinado número de degraus. Sempre eu tenho que emitir aquele número de respostas. É lógico que vocês já devem estar imaginando que as relações com o ambiente do tipo fixas, ou consequências fixas, elas são relações mais raras. Mas eu vou complicar um pouco mais. Eu vou falar agora das chamadas razões variáveis. Ou seja, eu preciso emitir um número variável de respostas. Por exemplo, vendedores de telemarketing que ligam oferecendo cartões de crédito. Olha só, ele liga para uma pessoa, liga para outra pessoa, liga para uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma 10ª pessoa. Em 10 ligações, ele não tem uma razão fixa de consequências. Uma razão fixa seria, se eu ligasse a cada 5 pessoas, vendo um cartão. Não, ele pode vender na primeira ligação, na segunda e na terceira não, vender na quarta. E vender na quinta, na 7ª e 8ª não, vender na 9ª. E assim consequentemente. Isso é chamada razão variável. Ele precisa emitir um número variável de respostas para obter a consequência. Vou dar um outro exemplo que foi muito discutido no Brasil, até mesmo como um jogo de azar. Por exemplo, a regra do jogo de máquinas de caça-níquel é razão variável. Eu não tenho aquela convicção que se eu jogar 5 vezes, eu vou obter tantas moedas. Então o que acontece? Eu jogo a primeira vez, obtenho moedas. Jogo a segunda, obtenho também. Aí a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 7ª, não. E vou obter na 9ª. Então olha só para você ver. Todas as vezes que a sua relação com o ambiente for, eu preciso emitir um número variável de respostas, que eu não sei qual é, para obter consequências, eu estou dizendo que esse esquema é chamado razão variável. Eu vou agora mudar de cena. Eu vou falar sobre esquemas de intervalo. Eu vou falar sobre um que chama-se intervalo fixo. Isso quer dizer o seguinte, que o período entre uma consequência e outra é sempre o mesmo. E vou dizer de um outro tipo que é chamado intervalo variável, que a apresentação de uma consequência depende da passagem de um período variável de tempo e da emissão de uma única resposta. Respostas que ocorrem antes do final do intervalo não têm efeito. Olha que complicou um pouco mais. Vou aos exemplos novamente. Por exemplo, intervalo fixo. Digamos que o metrô passa de 5 em 5 minutos. Não adianta eu emitir respostas entre um determinado momento em que ele passa e o próximo. Então, se é de 5 em 5 minutos, quando vai se aproximando do 5º minuto, eu já me posiciono, eu já começo a me comportar. Veja bem, não depende da quantidade de respostas que eu tenho que emitir. A passagem do tempo é que determina o meu comportamento. Não é a quantidade de vezes que eu faço. Vou dar um outro exemplo que nós vamos analisar ele em 2 vertentes. O chamado intervalo fixo e intervalo variável. Por exemplo, uma pessoa fervendo o leite. Colocou o leite para ferver. Imagine vocês que o tempo que vai levar para o leite ferver depende da quantidade e da temperatura do fogo. Se depender, imagine você, se você pegar exatamente 100 ml e pegar uma determinada temperatura fixa, você terá uma consequência em intervalo fixo. Tantos ml, sob determinada temperatura, demorará sempre o mesmo intervalo para ferver. Agora imagine você, se eu mudar a quantidade e mudar a temperatura, o intervalo será variável. Agora vejam que, se o intervalo é fixo, eu posso marcar 5 minutos para ferver. Quando chegar no minuto número 4, eu vou para lá, fico me posicionado lá, completou 5, eu desligo para ele não derramar. Agora, se eu mudar a quantidade e mudar a temperatura, o meu comportamento não vai ser cronometrar, não vai ser nada, vai ser de vigília. Eu vou ficar o tempo todo ali, porque eu não sei se vai ser daqui a pouco, eu não sei se vai ser daqui 1 minuto, 2 ou 3. Então, olha só, FI gera padrões de respostas mais fixos. O VI, que é o chamado intervalo variável, já gera um padrão de resposta mais contínuo. Vou dar um outro exemplo. O ônibus passa em média de 10 em 10 minutos. Bom, em média, com
Qual será o comportamento esperado de quem vai pegar esse ônibus? É ele ficar lá o tempo todo de vigília para ver que hora que o ônibus vai chegar, ou ele cronometrar um determinado período de tempo e ir para lá? Obviamente que é a primeira opção. Então, intervalos variáveis de reforçamento ou de consequências geram padrões mais insistentes, padrões de vigília. Bom, eu vou usar um outro exemplo que tem a ver com esse anterior. Uma pessoa está esperando chegar o elevador. O intervalo é fixo ou é variável? É variável. O elevador pode parar em diferentes andares, ela não tem controle sobre isso, percebe? Então, o que acontece? Estará lá de prontidão. Então, os intervalos fixos e os intervalos variáveis são intervalos que geram padrões diferentes. Eu vou agora falar exatamente disto. Características do desempenho comportamental nos diferentes esquemas. Então, vou voltar lá atrás. Razão fixa e razão variável. Olha, a razão fixa. Nesse esquema, é sempre comum uma pausa logo após eu ter a consequência. Mas teremos uma frequência de comportamento bastante elevada. Ou seja, se depende do meu comportamento, quanto mais eu fizer, mais consequências vou ter. Vamos voltar lá. Razão variável. Nesse esquema, o desempenho é da seguinte forma. Ele não é comum uma pausa após reforço. Em outras palavras, como eu não sei a média que essa consequência vai vir, eu vou me comportar ininterruptamente, porque significa o seguinte, quanto mais eu fizer, mais chance eu terei de consequências. Então, se o primeiro tem uma pausa após reforço, né? Vou pegar só um exemplo para pegar esses dois. Imagine um vendedor que tivesse aquela absoluta clareza que a cada 3 visitas ou a cada 3 ligações, ele vendesse um produto dele. Ele poderia definir o seguinte, farei 30 ligações hoje e venderei 10 produtos. Então, entre um bloco de 3 para outro, ele poderia fazer uma pausa, controlar o tempo dele. Mas como a razão é variável, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o seguinte, ele vai ter sempre comportamento para adquirir a possibilidade de consequências. Olha a diferença do fixo para o variável. Bom, eu vou falar agora de um outro que chama-se intervalo fixo. Vamos pegar os esquemas de intervalo. Olha, no intervalo fixo é normal ocorrer uma pausa após a consequência, seguida de um jorro de respostas. Então imagine vocês, se eu sei que o ônibus vai chegar daqui a 10 minutos, eu vou fazer uma pausa entre o primeiro minuto e o 8º, e quando chegar no 9º, eu vou ter um jorro de respostas. Eu vou para o ponto, eu vou ficar observando, vou ficar atento. Olha, todos esses comportamentos vão ocorrer. Então, o intervalo fixo, ele faz o seguinte, pausa, depois jorro de respostas. For 12 years, Harold would run at a rate of nearly 57 steps per block for 6 blocks, barely catching the 817 Kronecker bus. Agora eu vou falar do último que nós já citamos e vou retomá-lo, sobre desempenho. Intervalo variável. Bom, o intervalo variável tem a seguinte característica. Não se comportar pode diminuir a frequência de comportamentos, de consequências. Quanto mais eu me comporto, maior a probabilidade de eu ter as consequências. Em outras palavras, em intervalo variável, o meu comportamento será insistente, ininterrupto, sem pausa, e uma proporção entre fazer o comportamento e a passagem do tempo muito mais homogênea, linear. É como se eu estivesse desenhando um gráfico em que a relação comportamento-passagem do tempo fosse uma relação mais estável. Olha, o programa ele fica por aqui e até a próxima edição.